Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais uma reviewzinha dupla de TWS High-End. Hoje a gente vai falar sobre o Hi-Fi-Man Svanar Jr., Svanar LE e também comparar, obviamente, com o Svanar, o topo de linha deles, que na minha opinião é o melhor TWS do mundo quando o quesito é som, pelo menos de tudo que eu já ouvi bastante TWS topo de linha, tá? E hoje a gente vai descobrir se o Júnior vale a pena custando mais ou menos seus R$500 mais 50 de impostos que eu paguei, e se o Hi-Fi-Man Svanar LE vale a pena custando seus 800 mais 50 de imposto, que foi mais ou menos o que eu paguei. Começando como sempre em construção, eu quero comparar todos o Svanar topo de linha, o LE e o Júnior, para a gente descobrir as diferenças e se vale ou não a pena, porque, sinceramente, cara, a discrepância de preço é muito alta. O Svanar topo de linha, que já tem avaliação no canal, custa $500. Muita grana, R$2.500 convertendo. O LE já é bem mais simples e custa $200. E o Júnior, mais simples ainda, nosso querido Juninho, custa $120. Então você vê o mais barato $120 e o mais caro custando 4 vezes mais $500. E em construção essa diferença, essa discrepância de preço para mim não justifica, porque as diferenças são as seguintes. O Svanar topo de linha, comparado com o LE, tem o que a mais? A case tem carregamento sem fio, é uma vantagem que você tem, mas que na minha opinião, sinceramente eu nunca uso em produto nenhum meu, tá? Porque é um carregamento mais lento. Meu carregador tá ali, eu conecto no cabo e deu, eu simplesmente não ligo para carregamento sem fio. Você ganha também o codec AUDEC, né? Que é um codec mais high-end, com menos compressão, menor compressão, aliás, né? Falar direito português corretamente. Só que assim, eu escuto Spotify e sinceramente, quando eu avaliei o Svanar, o meu celular, ele tem uma função onde você consegue ligar e desligar o AUDEC em tempo real. E ligando e desligando o AUDEC em tempo real, sinceramente, ouvindo Spotify, eu não consegui discernir diferença nenhuma. E se essa diferença existe, ela é tão pequena que na fração de meio segundo eu não consegui diferenciar. Então é uma diferença que, caso exista, não vale a pena a diferença de preço. E você tem o corpo do fone feito em fibra de carbono, que é um material extremamente leve e resistente. Aqui realmente é uma vantagem que eu acho que é interessante. Mas assim, $300 a mais é muito dinheiro e é uma diferença em construção que na minha opinião não compensa. A gente vai discutir depois em som se compensa ou não, mas a diferença em construção é essa. Quando você vai para o Júnior, as diferenças são as seguintes. Ele também não tem o carregamento sem fio, tá? Ele não tem AUDEC, algumas unidades têm AUDEC, outras não. A minha, nesse caso, não tem AUDEC. Eu acho que a Hi-Fi-Man, em algum momento da manufatura, tirou o AUDEC, colocou o AUDEC. A Hi-Fi-Man tem mania de mudar os seus produtos ao longo dos anos, tá? E a outra diferença é que ele não tem o chip DAC R2R Himalayan, que tem no Svanar topo de linha e tem no Svanar LE. E aqui sim a gente tem uma diferença, tá? A amplificação do Svanar topo de linha e do LE é melhor, o chip DAC é melhor, então você tem um refinamento de som maior, além de mais potência para os falantes, o que gera uma qualidade de som teoricamente melhor. Então a gente tem essas diferenças. O Júnior é o mais capadinho, não tem o chip DAC Himalayan R2R. O LE tem basicamente tudo que o topo de linha tem, só não tem o AUDEC, né? O carregamento sem fio e a construção em carbono. E o topo de linha tem tudo. E as diferenças de preço são bem grandes. Agora, em outros sentidos, eles são iguais. Primeiro, ergonomia. Todos os três é excepcional para os meus ouvidos. Eu consigo usar 2 horas e meia sem desconforto agora que eu ajustei as ponteiras. Confesso que a primeira vez que eu peguei o Svanar, eu fiquei com medo, porque eu uso geralmente ponteiras pequenas, com fones pequenos para adquirir um conforto. E velho, esses fones são enormes. Vocês devem ter olhado já nos B-rolls, em outros vídeos e fotos, são fones enormes. Mas a parte que fica em contato com a sua concha auditiva é muito bem feita e pequena. A parte grande, que tem a bateria, microfones e afins, fica para fora e não é muito pesada. Então, em ergonomia, você consegue um desempenho muito alto, tendo uma amplificação ali dentro boa por conta desse tamanho de corpo e, teoricamente, microfones bons. Eu falo teoricamente
porque são bem sofridos. Eu vou deixar aí a qualidade de captação do Svanar LE e do Svanar Junior. Eu não gravei o Svanar topo de linha, mas eu imagino que ele use os mesmos microfones, tá? Bom, e essa aqui é a qualidade de gravação dos microfones do Svanar LE. Eu tô num lugar relativamente silencioso, tem alguns pássaros só em volta fazendo barulho, mas vocês podem notar que a qualidade de áudio não é muito boa, é um som bem comprimido, mas você consegue me compreender bem. O que eu quero dizer é que se você precisar fazer uma ligação, conversar com alguém, mandar um áudio, a pessoa vai te entender, você vai conseguir se comunicar, mas os microfones de outras marcas mais high-end, ou até mesmo mais tecnológicas, como Samsung e Apple, mesmo a Samsung tendo fones mais baratos, soam melhores que os da Hi-Fi Man, tá? E essa aqui é a qualidade de gravação do Svanar Junior. Eu imagino que ambos usem o mesmo microfone, mesma tecnologia, a captação de áudio deve ser bem parecida, tá? Porque eles são muito parecidos em muitas coisas, desde o formato ao fit. Então a qualidade de som não vai ser das melhores. Se for pior ainda que o LE, vai ser complicado. Agora, em relação à bateria, a gente tem tudo muito parecido também. Assim, o desempenho que eu consegui com eles, 5 horas de uso, usando o modo Hi-Fi, que é o modo que usa mais bateria e que tem a melhor qualidade de som. 5 horas de uso, para mim é mais do que suficiente. Nunca que eu vou usar um TWS por mais de 5 horas constantemente sem guardar na case. E a case gera mais 3 cargas. Então, no fim do dia, cara, eu nunca fico sem bateria. A bateria dura uma semana, eu sempre carrego ali a cada 3 dias mais um pouquinho, então eu não tenho problemas de bateria nem com o LE, nem com o Junior e nem com o topo de linha. Mas se você precisa de algo com muita bateria, existem fones no mercado com uma bateria melhor. Agora, um dos pontos mais negativos desses fones é o seguinte: eles competem com fones high-end. Em som, na minha opinião, eles batem qualquer fone high-end em sua devida faixa de preço. Exemplo, Svanar Junior, R$500. Eu não consigo imaginar um TWS de R$500 que toque tão bem quanto ele, nem um fone de R$800 que toque tão bem quanto o LE, e muito menos um TWS topo de linha de $500 que chegue perto do Svanar, que simplesmente varreu qualquer TWS que eu já ouvi. Então, o foco aqui é som, mas quando o assunto é tecnologia, são fones bem pobres. Primeiro, você não tem aplicativo para equalização. Na review do Svanar, eu comentei que isso para mim pouco interessava, porque o som do Svanar fora da caixa já era tão bom, mas tão bom, que eu não pensaria em equalizar. Isso muda principalmente com o LE, algumas coisas, alguns ajustes eu queria fazer nele e não tem aplicativo para isso. Você vai ter que equalizar no próprio sistema, daí você troca de fone, não fica legal, você tem que tirar a equalização, enfim, um aplicativo seria maneiro. E a gente tem que falar sobre o modo cancelamento de ruído e o modo transparência. Bom, gente, assim ó, cancelamento de ruído. Todos os Svanar têm um cancelamento de ruído passivo muito forte. A case é muito grandona, você tem os fones com um corpo que cobre toda a sua concha, vem com diversas ponteiras, inclusive ponteiras de dupla flange que dão um selo absurdo. Então o isolamento passivo para mim é mais do que suficiente. E você tem a vantagem com esses fones de conseguir colocar qualquer ponteira. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem um TWS da Samsung, por exemplo, colocar uma ponteira que não seja dele e a casezinha não fecha. Então você fica limitado a usar as ponteiras que vêm com o fone. No caso dos Svanar, a caixa é tão grande que qualquer ponteira que você coloca ali, o fone encaixa e carrega sem problemas, o que é uma maravilha quando o assunto é conforto para você que tem muitas ponteiras para testar. Bom, eu estou frisando a questão de isolamento passivo porque o isolamento ativo, o cancelamento de ruído ativo dos fones é bom. Eles cancelam bastante ruído, porém, quando você liga o cancelamento de ruído, o fone sai do modo Hi-Fi, High Fidelity, e a qualidade de som fica bem pior. Tá? O fone, todos, os 3 Svanar, a qualidade de som fica pior, o som fica mais xoxo, o volume cai bastante, então você tem que ir lá aumentar o volume, mas ainda assim perde dinâmica, perde detalhamento. Parece que eles se transformam em fones normais TWS daí, perde aquela magia que eles têm. O modo transparência funciona muito bem, são microfones que abrem ali e você tem uma transparência legal realmente e muito natural. Você não tem aquela metalicidade que eu tenho com os fones da Samsung, geralmente. O meu Galaxy Buds FE fazia tudo soar meio que metálico, não era aquele som natural. Dos Svanar para os meus ouvidos é bem natural, mas de novo, você ativou o modo ambiência,
você perde a qualidade de som do modo Hi-Fi. Eles têm 3 modos. Quando está aqui no seu ouvido, você aperta e segura 1 segundo, vai para o modo cancelamento, Hi-Fi ou transparência. E o modo de som bom é o modo Hi-Fi. Infelizmente, você não consegue ligar o modo Hi-Fi com cancelamento ou com transparência. Você fica limitado. Bom, em questão de funcionalidade, como você não tem aplicativo, são fones mais simples, mas eles têm o controle por toques. Como eu disse, você toca e segura e viaja entre os 3 modos que ele tem, cancelamento, e se você apertar uma vez, pausa a música. Se você retirar o fone, também pausa a música, ele tem esse sensor. Se você apertar 2 vezes, a música volta, e se você apertar 3 vezes, a música passa. Eu gostaria de um remapeamento, porque eu acho que apertar 3 vezes para passar a música, às vezes você acaba errando. Na academia eu gostaria de pressionar 1 vez para pausar e 2 para passar a música e não ter retroceder música, sabe? Mas como ele não tem aplicativo, você não consegue mapear isso. Então existem esses poréns. Em tecnologia são fones que, comparados à concorrência, não fazem frente. E eles têm que fazer frente onde um fone realmente tem que ser bom, né? Eu vejo tantas reviews de tecnologia, o cara fala que o fone faz isso, faz aquilo, faz... E você se pergunta, mas o fone tem o som bom? Porque no fim do dia o fone você usa para ouvir música. E é aqui onde os Svanar brilham, é aqui onde o bicho pega quando a gente fala de som. E é sobre isso que a gente vai discutir agora, começando com o Junior, que é o mais barato. Bom, o Hi-Fi Man Svanar Junior é o mais barato deles e eu confesso que foi um dos que mais me encantou, cara. Ele tem todo um apelo. Primeiro que ele tem a estética toda branca, a case é branca, as shells são brancas, as shells são feitas de plástico, então ele é mais leve que o Svanar topo de linha. Que o topo de linha não, porque é fibra de carbono, mas é mais leve que o LE. Então, isso faz diferença, tá? Parece que não, mas eu uso o LE 1h30 e já me canso os ouvidos. Eu uso o Junior 2 horas, 2h30. Então eu ganho 20, 30% a mais de tempo de uso de modo confortável por conta das, sei lá, 2 gramas a menos que esse fone tem. Em funções, ele parece bastante o LE, só que ele não tem o chip DAC Himalaia, então eu esperava um desempenho bem pior em som. E tecnicamente falando, ele é o pior dos 3, mas eu gostei muito do tuning dele, da afinação dele. Bom, ele é o Svanar com mais graves, tem bastante médio grave, a sensação de impacto comparado com outros fones dessa faixa de preço TWS é muito grande, você sente uma visceralidade bem grande, estende bem para os subgraves, são graves resolutos, bem amarrados, cara. É o tipo de grave que eu não esperava de um fone TWS de R$500. Realmente, nesse quesito, os Svanar se superam, são os melhores TWS em som em suas devidas faixas de preço, né? Então ele é o mais gravudinho, mais cheinho, mais quentinho. Pra galera que curte um grave, cara, o Svanar Junior é uma mão na roda, porque além dele ter a maior quantidade de grave, ele é o mais barato. Os médios são levemente recuados, porque ele é um fone em V, um fone enérgico, mas são aquecidos por conta dessa quantidade a mais de grave, de médio grave, essa gordurinha a mais vem para as vozes, traz calor, traz corpo para instrumento. Então ele é um fone com uma região de grave e de médio muito reconfortante, muito relaxada, muito natural, ele soa muito natural para os meus ouvidos. E assim, médio é bem difícil de renderizar, tem muito TWS que soa muito gravudo e fechado, ou que soa muito brilhante e anasalado, e o Junior vai e mostra que tem um timbre muito bom em médios, mesmo os médios sendo levemente recuados por ser um fone enérgico. Quando a gente fala de agudos, cara, ele tem bastante agudo, tem aquele agudo característico da Hi-Fi Man nos seus headphones. Então são agudos muito extensos, com muita nitidez, muita transparência, muito detalhamento. Prato de bateria vem com bastante força. Para quem gosta dessa pegada, cara, eu particularmente gosto, é um prato cheio. Soa muito vivo com esses graves, ao mesmo tempo soa doce musical, porque tem o calor dos médios. Cara, é um tuning majestoso. Tecnicalidades são boas, tem um palco relativamente amplo, detalhamento muito mais alto do que eu esperava para um TWS dessa faixa de preço, e a separação de instrumentos também é boa. Comparado com os mais velhos, o LE e o Svanar, ele perde por uma boa margem, mas ainda assim é impressionante o que esse TWS aqui faz, e ele virou a minha opção. Eu não tenho grana para o Svanar topo de linha, e o tuning do LE não me agradou tanto, e o LE também é mais caro, então eu optei pelo custo-benefício e sonoridade calma do Junior, e eu acho que isso vai agradar muita gente. Agora falando do LE, o LE, né, custa R$300 a mais que o Junior, é um valor considerável,
tem uma construção muito bonita, né? A casezinha aqui é tipo de um couro marrom, só que é plástico, tudo é plástico, tá? E os fones são metálicos, particularmente eu achei ele o Svanar mais bonito, em combinação de case e fone. E em relação ao som acontece o seguinte, cara, quando você sai do Junior e vai pro LE, você tem um ganho de tecnicalidades bem grande. O palco expande bastante, eu tava ouvindo Industrial Disease do Dire Straits, que foi uma música que eu ouvi com o Svanar e caiu meu queixo. E no Svanar LE, realmente, o palco é muito amplo, lateralmente é muito amplo, a separação de instrumentos é muito precisa, você tem um detalhamento que é, cara, muito alto para um fone TWS dessa faixa de preço. Eu diria que compete com fones cabeados ali de 400, 500 reais, né? Enquanto o Junior compete com fone de 300, tipo um EPZ Q5, imagina a qualidade de som do EPZ Q5 e um TWS. É algo realmente bem impressionante. Ah, ele custa o dobro. Tá, ele custa o dobro, mas é um TWS com qualidade de som de um fone cabeado de 300 reais. Já esse cara aqui compete com um Titan S, com um Drop May, eu diria com um Singleton 500. Ele para em tecnicalidades nessa faixa de preço, o que também é impressionante. Você paga mais, mas ganha mais. Então, cara, assim, eu diria que em TWS eles comparam em tecnicalidades com o Sennheiser Momentum 3, com o DVLE Gemini 2, que são TWS mais caros que ele. O que pega? O tuning dele é bem diferente. É ruim? Não é ruim, cara. Mas pro meu uso não colou. Eu vou explicar e eu quero que você entenda e preste atenção se pro seu uso vai ser bom ou não. É um fone bem enérgico, assim como o Svanar Junior, só que ele tem suas peculiaridades. Primeiro, ele tem menos grave que o Junior, tá? Menos grave, mas o grave é mais rápido, mais amarrado, mais detalhado e com mais dinâmica. São graves melhores. Eu trocaria os graves do Junior por esses aqui qualquer dia. E quando você vai para os médios, acontece o seguinte, o Junior tem um recuo e eles são médios quentes. Já o LE tem um acréscimo na região dos médios, na região de guitarra e de textura, bem apegada à característica de fones da Grado, por exemplo, que é muito interessante, mas que soa cansativa também. Cara, eu uso esses fones na academia. TWS para mim é para usar na academia, e na academia eu escuto com volume muito alto, porque tem muito ruído, e eu escuto só metal. Então, essa agressividade toda de médios foi uma faca de dois gumes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tava fazendo supino, tava ouvindo Pantera, tava já na última série com bastante carga, e eu tava ouvindo a música 5 Minutes Alone, do Pantera. Cara, o solo de guitarra dessa música, quando chegou no Svanar LE, bicho, o meu cérebro soltou tanta dopamina que, sinceramente, eu faria mais umas 2, 3 repetições depois de achar que tinha falhado. Sério, é aquela... Sabe aquele momento que realmente a música te dá aquele gás pro que você tá fazendo? E o fone é só um condutor para a música, né? Só que a forma que o LE conduziu a música com tanta agressividade, Pantera é uma banda muito agressiva, veio toda aquela visceralidade, todo aquele som cru, bicho, de arrepiar, de arrepiar. Só que assim, cara, depois de 40, 50 minutos ouvindo metal pesado, com volume muito alto, ele me cansou. Esse foi o problema para mim, ele se tornou um fone cansativo para o meu uso. Quando a gente fala de agudos, ele tem bastante agudo, assim como o Svanar Junior e assim como o Svanar topo de linha. É característica da Hi-Fi Man nos seus fones ter bastante agudo. Se você não gosta de agudo, cara, fuja. Se você gosta de agudo, assim como eu gosto, bem implementado, não é um negócio mal feito, é bem implementado, cara, manda muito bem. Tem bastante brilho na região do splash de bateria, tem bastante ar, a apresentação soa muito mais arejada, soa mais arejado que o Svanar Junior, separação de instrumento vem, é bem aquela pegada de agudo do Hi-Fi Man 400 SE, por exemplo. Então você tem um fone bem enérgico, porque ele tem grave levantado, uma região de médio levantada e a região de agudo levantada. Ele é um fone em W, eu diria. Tem 3 partes do espectro levantada e isso traz muita energia e vivacidade para o fone. Ele soa magnificamente vivo, empolgante, só que ao mesmo tempo cansativo, né? Tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim. E agora, para fechar o vídeo, eu queria comparar com o Svanar topo de linha. Bom, quando eu comprei o Svanar Junior e o Svanar LE, eu pensei que os 3 fones possuem o mesmo driver, porque eles dizem que usam driver Topology da Hi-Fi Man. E eu até me perguntei, cara, se eles usam o mesmo falante, por que o Svanar topo de linha custa $500 e o Junior custa 100?
Todas as reviews que eu tinha visto falavam, por exemplo, que o Svanar LE nada mais é do que o Svanar topo de linha sem o LDAC, que o detrimento da qualidade de som vinha por conta do LDAC, da falta do LDAC. E eu posso dizer que não, cara, são fones que soam diferentes, as qualidades técnicas do Svanar topo de linha são consideravelmente superiores ao LE, tá? O palco é maior, o detalhamento é maior, o impacto é maior. Eu lembro que eu ouvi o Svanar topo de linha e, cara, ele é comparável com fones cabeados de R$3.000, R$2.000. O Svanar LE não chega perto de um fone cabeado de R$2.000, R$3.000. Então, se você optar pelo topo de linha, eu pensei que não, até adverti no grupo de promoções, em shorts e tudo mais que não, por conta dessas reviews, mas ouvindo, cara, realmente, o Svanar topo de linha tem motivo para custar tanto, as diferenças de construção não são grandes, mas a diferença de som existe e tá lá. Ele é o menos enérgico dos três, ele é o mais neutro, não tem tanto grave, mas o grave é mais detalhado ainda, mais amarrado ainda, mais natural ainda. Os médios são uma linha reta, ele não tem o recuo do Júnior, ele não tem o pico do LE, é uma linha reta, muito natural, detalhada. E os agudos são na mesma proporção dos outros dois, só que muito mais refinado. Então, quem sabe um dia, se você ouviu o LE, ouviu o Júnior e gostar demais, existe caminho para o upgrade, é o Svanar topo de linha. E quem sabe um dia eu pego um Svanar topo de linha para mim, porque realmente é surreal a qualidade de som, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e eu vejo vocês, como sempre, no futuro. Fui!